Olá, nesse roteiro nós vamos estudar o conceito de limites e aprender a calcular limites, tá? Nas suas mais variadas formas. Nós vamos ter nesse roteiro, né, uma introdução aqui, principalmente é importante que todos leiam, né, a parte de problematização, por que limites são importantes. Ok? Os conceitos importantes que nós vamos estudar aqui são limites em um ponto, né? Me interessa saber o comportamento da minha função, do meu modelo, quando o valor de x está se aproximando de um determinado ponto. E o interessante aqui é que mesmo que esse ponto não faça parte do domínio da função, eu ainda assim consigo ter uma ideia do que vai acontecer com o valor da função, né? Como que a função se comporta na medida em que x se aproxima de um determinado ponto. Okay? Bom, nós temos também a definição formal de limite, né? Matematicamente, né? Como que é expresso esse, esse conceito de limite, né? Então a gente tem, na verdade, aqui uma definição, né, do que é limite, tá? E essa definição tem uma interpretação geométrica que nós já vamos discutir. Temos também aqui um conceito de indeterminação, né? Ou seja, quando o valor de x vai se aproximando de um determinado ponto, o que acontece com a expressão que me define essa função, né? Isso, dependendo dos valores de x, essa expressão ela pode se tornar indeterminada. Okay? Existem alguns cálculos que estão sendo feitos aqui, tá? Relativamente simples, né? Que vão precisar ser feitos com o auxílio de uma calculadora. Tá? No exercício eu vou mostrar como a gente pode fazer isso numa planilha eletrônica, o que facilita bastante a nossa vida, mas também tem a forma algébrica, né? Como que você calcula algebricamente, sem depender de calculadoras, como que você calcula algebricamente o valor do limite de uma função. Okay? Além disso, para estudar de forma bastante perdão, para a gente poder estudar de forma bastante rigorosa, né, a ideia de limite, nós vamos ver que o limite de uma função depende dos chamados limites laterais, né? Ou seja, quando eu me aproximo de uma determinada função, para valores de x está numa reta, né? Na reta real. Então, nós podemos nos aproximar lateralmente, tanto pela esquerda quanto pela direita desses valores de x. E daí que surge, então, a ideia de limites laterais. Então, é um dos tópicos que nós vamos estudar aqui. E, na verdade, o limite de uma função depende de você saber quais são os limites laterais. Okay? Bom, atrelado à definição de limite, nós temos a definição de função contínua. Né? A continuidade é uma característica extremamente importante dos nossos modelos e aqui ela vai ser definida a partir de limites, ok? Além disso, nós vamos também estudar o que acontece, né, com os valores da minha função quando x tende a ficar positivamente muito grande ou negativamente muito grande, são chamados limites no infinito, né? Ou seja, o valor de x cresce de forma muito grande, né? Toma valores arbitrariamente grandes. E aí eu preciso saber o que acontece com o valor da minha função. Ou pode ser também que os valores de x decresçam, né, para valores infinitamente pequenos. Né? Bom, então, o que acontece, né, quando o meu x se torna arbitrariamente pequeno, né? Ou seja, ele tende a menos infinito, o que acontece com o valor da minha função. Tá? Então, isso é estudado aqui no tópico de limites no infinito. Okay? Bom, além disso, também serão estudados nesse roteiro os chamados limites infinitos. Né? Ou seja, quando o meu x, né, ele acaba indo para determinados valores, né, que muitas vezes até não estão no domínio da minha função, né, e aí aqui que entra a ideia desses limites infinitos, é que pode ser que o meu valor de x tenda para um determinado número e muito próximo desse número, a minha função também possa
ficar muito grande ou muito pequena, né? Ou seja, ela pode assumir valores infinitos ou valores menos infinitos. Isso dizendo de forma um tanto ingênua, né? Porque quando um valor se torna infinito, infinito não é um número, né? Infinito aqui quer dizer que os valores tendem a ficar muito grandes, tá? Ou muito pequenos. Tá? E a gente diz isso de forma um tanto ingênua que a função, o valor da função está tendendo ao infinito. Né? Então, a palavra, né, que de fato seria mais rigorosa para dizer aqui, né, esse valor grande, né, muito grande ou muito pequeno que a minha função está tomando, é dizer que o limite tende ao infinito, a mais infinito ou a menos infinito, mesmo porque infinito não é um número, ok? Bom, e aí eu acho que são esses os tópicos, tá? Depois nós temos algumas operações importantes que envolvem limites, né? Por exemplo, limite de função constante, limite da função identidade. Como que você trabalha com expressões onde você tem somas, né, de funções, né, e como calcular o limite dessas soma de funções, somas ou diferenças de funções, ou ainda produto ou ainda quociente. Né? E aí na sequência nós temos uma série de atividades que estão aqui divididas justamente pelos tópicos que são abordados em todo o roteiro, tá bom? Muito bem, pessoal. Peço então que vocês estudem esse roteiro. Ao estudar o roteiro, é importante não apenas ler o que está escrito, mas na medida em que você tem algumas contas sendo feitas, e vocês estudem essas contas fazendo as contas, tá bom? Para que vocês possam, de fato, tomar aí, né, uma consciência, né, inclusive uma consciência muscular, né, ao escrever, né, uma consciência muscular do que está acontecendo, tá bom? Nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Eu já vou mudar aqui a minha cena, vou para os slides que eu preparei, e aí nós já vamos fazer uma discussão destes tópicos. Bom, eu estou agora aqui com os meus slides, né, onde eu fiz um resumo da teoria de limites, tá bom? Então vamos ver. Bom, limite de uma função de uma variável real. Né? O primeiro tópico importante associado à discussão de limites é justamente o limite em um ponto. Né? O que acontece com o valor da função quando o meu x está se aproximando de um determinado ponto, de um determinado valor. Às vezes esse valor nem está no domínio da função, por isso que o estudo de limites é importante. Além disso, como eu já comentei, a ideia de continuidade, né, de nós dizermos que uma função é contínua, também depende do estudo de limites, tá bom? Bom, deixa eu só ligar aqui a minha mesa que está desligada. Vamos deixar ela ligadinha aqui. Ok, já foi ligado. Já estou com minha caneta ativa. Então vamos lá. Então, limite em um ponto, né? Olha, nós dizemos que o limite L, tá? L é um valor, tá? O limite L de uma função f de x, função de uma variável real, no ponto x0, tá? É simbolizado, então, por esta expressão, tá? Limite de f de x quando x tende a x0. Então, essa flechinha aqui está indicando que x está tendendo a x0. Tender a x0 significa que x está se aproximando de x0, sem ser, atenção, necessariamente igual a zero, a x0, ok? Então, x tende a x0, mas não precisa ser igual a x0, tá? Então, nós vamos dizer então que o limite L de uma função f de x0 no ponto x0 é igual a L, né? Se o valor da minha f de x, né, vai se aproximando de L na medida em que x se aproxima de x0. Okay? É uma ideia relativamente simples, né? Ou seja, o limite da função é justamente aquele valor que a função assume quando x está se aproximando de um determinado ponto. Tá?
Não necessariamente no domínio da função. Então, nós simbolizamos isso assim, ó, f de x tende a L quando x tende a x0. Tá? E formalmente, né, matematicamente falando, nós vamos dizer o seguinte, que existe um epsilon, para todo epsilon maior do que zero, então, para todo epsilon maior do que zero, epsilon é um valor pequeno, tá bom? Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta igualmente pequeno, maior do que zero, positivo, tal que a diferença em módulo, ou seja, em valor absoluto, a diferença, tá, desse meu x em relação ao x0 vai ser sempre menor que esse delta. E isto implica que a diferença, né, em módulo, né, ou valor absoluto aqui, né, de f de x menos L, vai ser menor do que epsilon. Professor, o que é isso? Que coisa esquisita, não estou entendendo nada. Assim, escrito desse jeito, fica um pouco difícil de fato de entender, ok? Mas, felizmente, existe uma explicação geométrica para isso que está escrito aqui, tá? Essa discussão sobre módulo e valor absoluto você vai encontrar no roteiro, tá? Então, tem uma nota de rodapé ali no roteiro que discute o que é essa história de módulo, tá? Você pode entender módulo como se fosse associado a uma ideia de distância, tá? Então, x menos x0 em módulo está me dizendo o seguinte, né? A distância de x até x0, a distância é sempre positiva, por isso está em módulo, tá? Vai ser menor do que um delta, tá? E isto implica que a distância do valor da função em relação a esse limite, né, um suposto limite L, vai ficar menor do que um determinado epsilon. Tá? Lembrando que delta e epsilon são sempre valores muito pequenos. Muito pequenos porque a gente está interessado aqui em estudar o comportamento da função bem próximo do x0. Tá? Então, é importante que o delta e o epsilon sejam valores pequenos. Tá? Geometricamente, nós vamos ver no gráfico aqui o seguinte. Tá? Olha, a gente pode ver que o delta que aparece aqui, o x0, o L e o epsilon estão aqui representados nesse gráfico. Tá? Então, eu tenho aqui os eixos, tá? Coordenados x e y, onde eu represento os valores de f de x. Tá? Aqui eu tenho uma função qualquer, uma função só para ilustrar. Tá? E nós temos o seguinte, aqui está o meu x0. Tá? Vamos apontar para ele aqui. Ó. Aqui está o meu x0. E eu estou interessado em saber o que acontece com a minha função quando os valores de x estão se aproximando de x0. Eu estou interessado em saber se está se aproximando, eu estou interessado em saber o que acontece com a minha função quando o x está bem perto do x0. E estar bem perto quer dizer que ele vai estar neste intervalinho aqui, ó, que está sendo controlado pelo delta. Tá? Então, eu digo assim, ó, neste intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, que me dá valores de x bem próximos de x0, porque o delta é muito pequeno. Então, para valores de x que estão aqui bem próximos do x0, a minha função vai assumir valores bem próximos do L. Tá? E aí, eu também estou definindo o intervalinho em volta, em torno do L, para dizer o seguinte, olha, mesmo que a f não seja igual a L, o valor da f vai estar aqui pertinho. Então, se eu pegar um x aqui, tá? Se eu pegar um x, vamos mudar a cor aqui. Vou pegar um valor de x que está aqui, ó, dentro desse intervalo, tá? E como eu sei que o delta é bem pequeno, então eu tenho certeza que esse valorzinho de x aqui, ele está bem pertinho do x0. Não é porque ele está bem pertinho aqui, não. É porque o delta é bem pequeno, tá? Então, o x está bem perto do x0. E se eu tentar calcular o valor da f para esse valor de x, que está bem perto do x0, o que vai acontecer? Olha, o valor da f ele vai cair dentro desse intervalo que está aqui de L mais epsilon e L menos epsilon. Dentro desse intervalo,
tá? Vai ter um valorzinho da minha função que vai estar bem próximo do L, tá bom? Então, a ideia do meu estudo de limites, né, em um ponto, é que se eu pegar um valor de x que esteja dentro desse intervalo, ou seja, ó, tá? Está dentro desse intervalo, tá? Aqui você tem a geometria e aqui você tem escrito na forma algébrica, né? Então, ó, se o meu x estiver dentro desse intervalo x0 menos epsilon, x0 mais delta, o que vai acontecer com o valor da função? O valor da função vai estar dentro de um intervalo lá na imagem, vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, ok? Então, esta é a ideia de limite de uma função num ponto, tá? Eu não estou interessado, né, em saber exatamente qual que é o valor da f. O que eu estou interessado em saber é o seguinte: se eu tiver bem próximo, tá, do meu x0, ou seja, se o meu x estiver dentro desse intervalo aqui, e se a função tem um limite L, então o valor da f vai estar neste intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ok? É isso que nós vamos poder garantir aqui. Tá? É isso que nós estamos nos preocupando, em saber para onde está indo o valor da f, se ele está indo para uma certa região, né, próximo do meu L, tá? Que é o chamado limite. Tá? Então, vamos lá. Para que eu possa, de fato, poder saber qual que é o limite da minha função, eu preciso olhar não só para valores de x que se aproximam aqui por esse lado, né? Estão se aproximando desse lado aqui, mas eu também preciso saber se eu pegar um outro valor de x que se aproxima de x0 por esse lado de cá, né? Ou seja, aqui eu estou me aproximando pela esquerda, aqui eu estou me aproximando pela direita, tá? Se também o valor da minha f vai estar dentro daquele intervalinho lá na imagem, tá bom? Então ele vai estar por aqui, ó, tá bom? Então ele também está perto do L, tá? Então eu vou dizer que de fato existe esse limite se para qualquer valor de x próximo de x0, tanto à direita quanto à esquerda, o limite será L, ou seja, eu vou ter pontos que vão estar bem pertinho do L aqui dentro do intervalo que está na imagem, tá bom? Bom, tudo isso ainda está um tanto abstrato, né? Mas é importante aqui entender a ideia, porque a gente só está discutindo a ideia. Qual que é a ideia? A ideia é que se a minha função tem um limite L, tá? Nós vamos ver como é que a gente vai calcular esse limite. Se a minha função tem um limite L, isso quer dizer que quando eu me aproximo, né? Quando eu me aproximo do meu x0, o valor da minha função vai estar bem pertinho do L. É isso, tá? Então, nós podemos resumir tudo assim, tá? Se a função f de x, quando x tende a x0, tem um limite igual a L, isso quer dizer que o valor da f de x está bem pertinho do L. Tá? Então, veja que eu não estou interessado em saber qual que é o valor da f. Eu estou interessado em saber se a f vai ficar perto de algum valor. Tá? E esse valor da f, para o qual a f fica perto, é justamente o limite da função. Tá? E nós devemos avaliar isso sempre pensando que se esse limite existe, ele é o limite tanto se eu me aproximo pela direita quanto pela esquerda. Porque se eu vou estar próximo de x0, eu posso estar próximo tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas se eu disser que o limite da minha função em x0 é L, então isso quer dizer que tanto faz se eu me aproximar pela direita ou pela esquerda, eu vou estar na imagem, eu vou estar bem perto do L, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essa é a ideia, tá? A ideia. Nós vamos fazer as contas e aí esse conceito, essa ideia vai ficar mais claro, tá bom? Bom, se esse limite existe,
tá? Se esse limite existe, tá? E se ele for igual ao próprio valor da função em x0, olha que interessante, tá? Então, se esse limite existe e ele for igual ao próprio valor da função em x0, então nós dizemos que a função é contínua, certo? Então veja que há uma grande diferença aqui entre falar que você tem um limite que é igual a L e falar que você tem um limite que é igual ao valor da função em x0. Tá? Aqui eu estou preocupado com a aproximação. Né? O limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. Ou seja, se o x está perto do x0, o valor da f está perto do L. Aqui não. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, quando a f de x tende a x0, o valor da f é f de x0. É o próprio valor da função. Aqui, inclusive, eu tenho que corrigir isso aqui. Deixa eu já corrigir ao vivo aqui. Deixa eu só tirar isso aqui e corrigir isso aqui. Que é f de x0. f de x0. Aí. Pronto. Ok. Aí. Pronto. Agora sim. Tá? Tá. Corrigindo ao vivo aqui. Tá? Então, ou seja, a f de x tende a f de x0 quando x tende a x0. E quando isso aqui acontece, nós dizemos então que a nossa função ela é contínua. Tá bom? Então, a ideia de continuidade. Ou seja, aquele valor de L, na verdade, é o próprio valor da função no ponto x0. Tá bom? Muito bem. Bom, vamos aqui para o próximo slide. Tá? Tudo isso, pessoal, é uma espécie só de resumo aqui, tá? A hora que vocês lerem, né? E quando nós discutimos na aula, obviamente tudo vai ficar mais claro. Mas aqui é mais uma antecipação, né, do que a gente vai estudar na sequência aí já na próxima aula, tá? Bom, é claro que se a minha função ela podia ser contínua, né, ou seja, quando o valor da minha função acaba sendo, né, o limite, né, do valor, esse valor L, né, ele pode ser igual ao próprio f de x0, pode ter casos em que isso não aconteça. Né? Esse exemplo aqui é um caso desse. Né? Olha, por exemplo, a minha função, tá? Eu tenho uma função aqui que ela é uma função diferente, né? Chamada de função definida por partes, tá? Aonde para valores menores do que x0 ela tem um jeito. E para valores maiores do que x0, ela tem outro comportamento. Tá? Então, ela se comporta de um jeito até x0 e depois de x0 ela se comporta de outra forma. Tá? O que acontece nesta função aqui? Tá? Nesse caso em específico, o que acontece é o seguinte. Quando eu me aproximo da minha função pela direita, ou melhor, pela esquerda, ela está se comportando como uma função linear. E ela deveria assumir o y2, mas ela não assume. Veja que a bolinha está em branco aqui, ó. Ela não assume esse valor. Quando eu chego em x0, a minha função assume y1. E aí, a partir do x0, a minha função passa a se comportar dessa maneira. Isso aqui, na verdade, é um ramo de uma parábola. Tá? Então, é o seguinte, para valores menores de x0, a minha função se comporta como se fosse uma função linear. E quando eu vou chegando lá pertinho, lá no x0, vejo que ela não assume nenhum valor. Tá? Ela está aqui com a bolinha branca. Por quê? Porque no x0 ela passa a se comportar como se fosse uma função quadrática. Então, o valor da f de x0 aqui no x0 é igual a y1. Tá? E se eu pudesse calcular o valor da minha função, né, em x0 por valores menores do que x0, ela assumiria y2. Mas isso não acontece porque minha função ela tem um comportamento que é um pouco diferente. Ela vem linear até pertinho do x0 e quando chega no x0 ela passa a ser quadrática. Tá? É um comportamento desse modelo. Tá? E aí o seguinte, nós vamos dizer o seguinte, ó, quando eu venho lateralmente, tá? O meu limite, quando x
tende a x0 por valores menores do que x0, tá? A minha f de x, no limite, vai ser y2. No limite, tá? Bem pertinho aqui, ela está próximo do y2. Mas quando eu vou estudar o limite dessa minha função, f de x, quando x está tendendo a x0 por valores maiores do x0, ou seja, quando eu estou vindo por aqui, é claro, né, que nesse caso a f de x vai ser y1, tá? Vai ser y1. E aí, o que acontece? Os limites são diferentes. O limite pela esquerda é y2 e o limite pela direita é y1. Então, eu tenho limites que são diferentes. E quando isso acontece, eu não posso dizer que a minha função seja contínua. Tá? Por quê? Porque dizer que a função é contínua implica dizer que o limite é igual a f de x. O limite da f em x0 é igual a f de x0. Mas nesse caso, dá para ver que quando eu venho pela direita, o limite daria y2. E quando eu venho aqui pela esquerda, o limite seria y2. E quando eu venho pela direita, o limite da f vai ser o próprio f de x0, que é y1. Então, os limites são diferentes. Então, nesse caso, nós dizemos que aqui a função ela é descontínua. Ou seja, se eu caminho numa direção, o limite é 1. Se eu caminho em outra, o limite é outro. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho o limite da função aqui. E também pode ocorrer o caso em que esses limites laterais eles possam ser infinitos. Tá? E aí, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo que é o seguinte. Ó. Quando eu venho por esse lado aqui, me aproximando de x0, o valor da minha função, ó, ele começa a crescer, mas ele cresce demais, tá? Ele vai ficar arbitrariamente grande, tá? Então, ele vai ser infinito, tá? E quando eu venho aqui pela esquerda, acontece a mesma coisa, só que nesse caso, ó, o meu modelo, o valor da f, ó, ele vai ficar muito pequeno, tá? E aí nós dizemos que essa função aqui, né, ela tem um comportamento assintótico em relação a essa minha reta vertical que passa pelo x0, né? E nos dois casos, né, vindo pela direita, eu vou ter um valor da minha função que vai ficar muito grande, né? Ela nunca vai passar por essa reta, o gráfico da função. E quando eu venho aqui pela esquerda, ele vai ficar muito pequeno, tá? E nunca vai passar por esse gráfico da função. Tá? Então, eu tenho um limite da minha função aqui que vai ser positivamente infinito, né? Mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. E nesse caso também o limite não vai existir para valores de x0. Okay? Então, são os dois casos aí que nós estamos estudando agora, onde a função tem comportamento, né, próximo do x0 que não me permite definir a sua continuidade. Tá bom? Bom, essa história de limite infinito, que é um dos tópicos que nós estamos estudando, né, na verdade quer dizer o seguinte, tá? Se o limite é infinito, e veja que eu coloquei entre aspas, tá? Porque dizer que ele é infinito, na verdade, quer dizer que ele pode assumir valores muito grandes, infinitamente grandes, ou infinitamente pequenos. Tá? Como eu coloquei aqui, ó, os casos que podem ocorrer é que o valor da função pode se tornar arbitrariamente muito grande positivamente ou pode se tornar arbitrariamente grande negativamente. Né? Valores negativos, absolutamente negativos grandes, né? Ou seja, menos 1 trilhão. É um valor pequeníssimo, menos 1 trilhão, certo? Negativamente falando, tá bom? E é justamente o que acontece aqui, né? Ó, quando eu venho me aproximando de x0, eu posso assumir valores muito grandes, a minha f fica muito grande, ou quando eu venho pela outra direção, a minha f fica muito pequena, tá bom? Bom, mas também pode acontecer que a minha função assuma valores muito grandes ou muito pequenos, né? Dependendo por onde eu caminhe, né? Esse gráfico de função aqui é uma função bastante conhecida, que a gente já viu algumas vezes, né? Essa aqui é a função f de x igual a x ao cubo. Tá? E quando o valor de x vai ficando muito grande,
Tá, aqui está trocado. Eu tenho que só colocar um negativo aqui. Deixa eu arrumar isso aqui já. Aqui eu tenho que apertar. Aí, deixa eu arrumar isso aqui. Que eu tenho que colocar aqui quando x tende a menos infinito. E aqui eu troquei os sinaizinhos ali. Aí. Isso que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui nos slides. Aí. Ok? Então, olha só, o que acontece com a minha função f de x ao cubo? F de x igual a x ao cubo. Né? Quando x vai ficar, toma valores muito pequenos, né, para menos infinito, ou seja, o x está caminhando naquela direção ali, está caminhando nesta direção, tá? O x está ficando negativamente valores muito pequenos, né? Menos 1 bilhão. Ora, o que acontece com x ao cubo? Vai ficar muito pequeno também. E quando eu venho para valores positivos de x, né? X vai ficar muito grande, x vai ficar mais infinito, o valor de x ao cubo também vai ficar bastante grande. Né? Então, o valor da f vai ficar mais infinito. Né? Então, esses limites infinitos, né? Ou seja, vai ficar muito grande ou vai ficar muito pequeno, pode acontecer tanto quando eu me aproximo de um determinado ponto, mas também quando os valores de x tendem a ficar muito grandes ou muito pequenos. Né? Então, veja, eu vou ter sempre esses casos. Né? X tendendo a x0 pode ficar muito grande, né? Negativamente, positivamente muito grande, ou negativamente muito grande, próximo de x0. Ele também pode ficar, o valor da f também pode ficar negativamente grande, né? Ou seja, menos infinito ou mais infinito, né? Dependendo se x vai para menos ou mais infinito. Né? E pode também até trocar. Né? Por exemplo, esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui é o caso da função f de x igual a menos x ao cubo. Nesse caso aqui, quando x vai ficar, tende a valores para menos infinito, então a função vai ficar bem grande. E quando a minha função vai tomar valores para x infinito, ela vai ficar bem pequena. Né? A função vai tomar valores arbitrariamente negativos, absolutamente grandes, né? Menos 1 bilhão. Né? Então, x igual a 1 bilhão, aí eu vou ter menos 1 bilhão elevado ao cubo. Né? Aqui também, eu não sei porquê, eu deixei trocado esses sinais. Deixa eu arrumar isso aqui agora. Então, quando ele vai para mais infinito, ele tende a menos infinito. E quando o que é o contrário. Ok? Pronto. Aí, agora sim. Okay? Então, isso aqui resume, né? Ó, o limite da f de x quando x tende a infinito, nesse caso aqui, ó, vai ser menos infinito. Ó, a função vai ficar bem pequena. Né? X está indo para lá crescendo e a função está decrescendo, arbitrariamente. E quando eu vou na outra direção, x está indo para menos infinito e a função está ficando arbitrariamente grande aqui. Okay? Então eu posso ter todos esses casos acontecendo. Tá bom? Mas atenção, não é porque o meu x está ficando grande ou está ficando pequeno que a função vai ficar grande ou pequena. Né? Eu posso ter também esse caso aqui. Ó, né? O x está crescendo e, na verdade, a minha função está ficando perto de um determinado valor, que é o limite dela. Né? Ou a função também o meu x pode estar ficando bem pequeno, né? E o valor da f está se aproximando desse L aqui. Tá? Nesse caso, a gente diz que, né, quando x tende a infinito, ou menos infinito, nesse exemplo aqui, menos infinito, né, o valor da função ele está convergindo para um determinado número real. E esse número real é o limite da função. Tá? Geometricamente, dá para ver que na medida em que meu x está aumentando para cá, ó, o que está acontecendo com o gráfico da minha função? O gráfico da minha função ele está se aproximando
desta linha azul tracejada aqui, ó. Tá? Ó, o gráfico está vindo, está vindo, está vindo. Ele nunca vai ficar igual a esse tracejado. Nunca vai ficar igual ao tracejado. Mas ele vai estar, quando x estiver lá no infinito, o valor da função vai estar tão perto do L que eu posso entrar com aquela definição de limite, ou seja, quando x está lá no infinito, eu vou ter o valor da minha função bem pertinho do L aqui. Okay? E a mesma coisa para esse caso, quando o meu x está ficando muito pequeno, o x está vindo para cá, ó, tá? O x está vindo para cá, o valor da f está ficando bem pertinho desta linha tracejada. Tá? Então, eu também posso dizer que, nesse caso, o valor da minha função está se aproximando de L. Tá? Ou seja, se ele está se aproximando de L, então eu posso dizer que o limite da minha função, quando x tende a menos infinito, é igual a L. Tá bom? Muito bem, então esses são os casos daí que estão sendo discutidos no roteiro. Tá? É bom lembrar que no roteiro há uma discussão completa, com os exemplos. Aqui é só um overview, tá? Uma pequena passagem sobre o que está sendo discutido lá e, obviamente, nós vamos discutir isso em sala. Então, nem se preocupe, isso aqui é uma ideia geral das coisas para vocês já terem mais ou menos, tá? Mais ou menos, terem aí uma percepção dos problemas que nós vamos estar enfrentando agora, tá? São conceitos relativamente simples, mas que envolvem uma abstração, né? Que você vai adquirir no estudo, fazendo os exercícios, colecionando exemplos, exercícios resolvidos, e aí você vai ganhando a intuição de como tudo isso funciona. Por isso é importante que a gente faça as contas, tá? Que é o que a gente vai fazer na sequência. Eu vou parar o vídeo agora para que a gente possa voltar já fazendo alguns exercícios, tá bom? Rapidinho.